Que Deus e Jesus nos abençoe a todos nós, nos ilumina, nos fortaleça e nos ampara sempre. Nós vamos dar continuidade às nossas breves reflexões, aproveitando os estudos trazidos a nós pelo Emmanuel, buscando sempre, juntamente com Chico, no livro Segue-me, as lições nas quais Emmanuel busca ali os ensinos de Paulo. Dessa vez é uma carta, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, que está lá no capítulo 12, no versículo 9. Nós então vamos aqui fazer as nossas breves reflexões, aproveitando aquilo que Emmanuel vem deixar para nós aqui também. E nessa parte aqui, nessa segunda carta de Paulo aos Coríntios, eu li uma das coisas mais belas que eu já li de Paulo. Como se fosse uma confissão de Paulo, onde Paulo fala de si mesmo, onde ele fala do orgulho. E ele, nessa frase retirada pelo Emmanuel, lá no capítulo 12, no versículo 9, diz o seguinte: a minha graça te basta. Mas como fica uma frase assim subjetiva, lá na Bíblia eu vou começar a ler aqui no capítulo 12, no versículo 8. E até peço a todos os nossos irmãos que estiverem nos ouvindo, para que tenham um pouquinho de curiosidade, que pegue lá na Bíblia, leia, porque, olha, acredito eu que pode ser isso daqui que nós vamos estudar aqui hoje de forma singela, mas se buscarem lá na Bíblia o que está escrito lá, e nessa lição de Emmanuel, talvez, a chave que vai abrir na nossa vida vários cadeados de incompreensão, vários cadeados de dores que existem em cada um de nós. Emmanuel tem essa capacidade, Paulo tem essa capacidade de trazer para nós essa belíssima leitura. E eu vou ler aqui no Evangelho, começando na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, vou começar a ler no versículo 8, onde Paulo fala que ele viu nele, o espinho do Satanás, que é o anjo do Satanás, que é o espinho na carne dele. Então, no versículo 8, Paulo diz o seguinte: por isso, pedi 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim, que afastasse dele o orgulho dele. Mas ele me declarou: basta-te minha graça, porque o meu poder chega ao auge na fraqueza. Com grande prazer, pois, é que porei meu orgulho sobretudo nas minhas fraquezas, ou seja, o orgulho como sendo uma das nossas fraquezas, uma das grandes fraquezas nossas, para que repouse sobre mim o poder do Cristo. Nós vamos colocar o nosso orgulho, como Paulo está dizendo aqui, como sendo a nossa fraqueza, para que possa agir sobre ele ali o poder do Cristo. Por isso, me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias sofridas por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Isso é muito, muito interessante para nós, essa carta de Paulo, porque diz muito direto a nós, quando nós temos a graça de Jesus, ou seja, a bondade, como nós temos o ensino de Jesus na nossa vida, como sendo algo que nós realmente consideramos na nossa vida. Porque se nós formos viver a nossa vida aqui, nós, é claro, temos aqui diversas fraquezas em nós. O orgulho é uma delas. E o orgulho, ele é a mãe, o pai, o criador de várias outras fraquezas, o egoísmo. Então, Paulo pede para que Jesus pudesse livrá-lo desse espinho, para que tirasse esse espinho dele. E
Ele pediu durante 3 vezes e o Cristo respondeu para ele: a ti basta a minha graça. Então, quando nós consideramos realmente a graça de Jesus sobre nós, as bênçãos, os ensinos, os exemplos deixados, por Jesus a cada um de nós, como sendo aqui para nós uma grande lição, nós vamos aprender que, mesmo com as nossas fraquezas, com as nossas dificuldades, com o orgulho, é nesse momento em que Jesus Cristo nos faz forte, quando nós confiamos e acreditamos nele. A gente começa a perceber aqui a grandeza de Paulo na fé e na confiança que ele tem no nosso Mestre Jesus. Ele coloca tudo que acontece com ele como sendo graça de Deus, como sendo amparo de Jesus na vida dele. Então, dá para nós aqui como exemplo de que se nós pegarmos tudo aquilo que nós achamos ser, de uma certa forma, entre aspas, sofrimentos, dificuldades para nós, fraquezas na nossa vida, se nós pegarmos tudo isso e colocarmos a graça de Jesus sobre elas, elas vão deixar de ser coisas negativas na nossa vida e passarão a ser positivas. Porque quando nós temos o Cristo do nosso lado, quando nós temos o Cristo como nosso mestre, quando nós temos o Cristo como sendo para nós aquele que é capaz de, através dos seus ensinos, se nós assim nos assistirmos deles, nós poderemos transformar tudo aquilo que nós poderemos chamar, ou que chamamos de negativo na nossa vida, em algo positivo. Com o Cristo, basta-nos. Estar com Jesus, basta-nos. Ter Jesus na nossa vida, basta-nos. Porque é muito comum nós corrermos atrás das coisas no mundo, mas muitas vezes nós estamos aí nos afastando daquilo que Jesus nos ensinou. E nós vamos buscando essas coisas no mundo como sendo para nós algo da busca da nossa felicidade. E Jesus fala para nós o seguinte, como diz Paulo: para a nossa felicidade basta a graça de Jesus, basta os ensinos de Jesus. Chama a nossa atenção Paulo nesse instante, juntamente com Emmanuel, para que nós possamos ter na nossa vida e coloquemos com mais seriedade, com mais confiança, com mais fé, sem ter medo de arriscar ou de tentar e de experimentar os ensinos, as graças de Jesus na nossa vida, porque nós, através do que nós estamos aprendendo e a gente vem observando na nossa vida, na vida dos grandes espíritos, que nós todos poderemos sim nos sentirmos com todas as tribulações da nossa vida, nós podemos nos sentir felizes se nós tivermos conosco a graça do nosso Mestre Jesus. Eu vou ler aqui no trecho, que foi dado a nós aqui no livro Segue-me, na lição de número 36, o que é que Emmanuel fala para nós nessa transformação daquilo que é negativo para nós em algo positivo, quando nós colocamos junto com aquilo que é negativo a graça de Jesus, o ensinamento de Jesus. Nós podemos transformar tudo aquilo que nós achamos que é negativo em algo positivo para nós. Isto é, se nós colocarmos sim na nossa vida Jesus, se nós colocarmos na nossa vida os ensinos de Jesus, tudo se transforma em algo positivo, em algo de alegria, em algo transformador para o bem. Aquilo que nós achamos que não é o bem na nossa vida, com Jesus se transforma em bem. Então veja bem, Emmanuel coloca da seguinte forma: com a graça do Senhor, a cruz salva, o sacrifício enaltece, a injúria santifica, a perseguição beneficia, a tempestade fortalece, a dor redime, o trabalho aperfeiçoa, a luta aprimora, o anátema estimula, o dever nobilifica, o serviço dignifica, a calúnia engrandece, a solidão reconforta, o obstáculo ensina, o adversário ajuda,
A dificuldade valoriza, o desgosto restaura, a pedrada edifica, espinho corrige, a humildade eleva, a cicatriz colabora, a ironia constrói, a incompreensão instrui, o pranto limpa, o suor melhora, o desencanto esclarece, a pobreza entesoura, a enfermidade auxilia, a morte liberta. Então, veja como que é que Emmanuel colocou para nós aqui. Todas as nossas fraquezas, tudo aquilo que nós achamos que é para nós algo de sofrimento, é para nós as tribulações da nossa vida, com o Cristo, tudo se transforma em alguma coisa boa para nós. É o aproveitamento que nós temos de tirar de todas essas coisas algo de bom para nós, mas lembrando sempre, se nós tivermos conosco a graça de Jesus. Atentemo-nos para isso, observemos um pouquinho mais os ensinos do nosso Mestre na nossa vida, coloquemos na prática, experimentemos e vamos ver que nós poderemos, desde já, começarmos a buscar aqui a nossa alegria e a nossa felicidade divina, mesmo estando no meio desse turbilhão material que é ainda, por enquanto, a nossa terra. Que Deus e Jesus nos abençoe a todos nós, nos ilumina, nos fortaleça e nos ampara sempre. Fiquemos todos com Deus.